Olá, você que nos acompanha no Opção Play. Hoje nós recebemos aqui o cientista político, pesquisador e sociólogo Alberto Carlos Almeida, que lançou nesse ano o livro O Voto do Brasileiro, pela Record Editorial. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Alberto, queria que você comentasse um pouco sobre o livro e essa pesquisa que você fez, que mostra aí uma possível força histórica e de estrutura política dos dois partidos que governaram o país recentemente, o PT e o PSDB. O livro trata disso, né? Eu pego lá o resultado das últimas 3 eleições presidenciais, é a base, né? O segundo turno, e você tem uma segmentação muito clara, o Nordeste votando em peso no candidato do PT e São Paulo votando em peso no candidato do PSDB. Então São Paulo acaba sendo responsável por colocar o candidato do PSDB no segundo turno e o Nordeste por colocar o candidato do PT no segundo turno. E aí o livro trata, só para você ter uma ideia, quer dizer, o livro tem 17 mapas do Brasil, vai além disso, tá? Mas tem 17 mapas do Brasil, dos quais 5 ou 6 são de eleição. Os demais são mapas sociais, mostrando as diferenças sociais entre São Paulo e o Nordeste. São Paulo é um país muito bem atendido, com serviços públicos, renda mais alta, e o Nordeste é um país muito carente, muito mal atendido. E aí entra na literatura clássica no mundo, né, nos quais, que aponta que a centro-esquerda, no caso o PT, é votado mais pelas pessoas mais pobres e a centro-direita é votado mais pelas pessoas menos pobres. Tem um capítulo que eu trabalho com 25 eleições nacionais de 6 países. França, Itália, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Espanha e Alemanha, mostrando que o que acontece no Brasil também acontece lá. Essa eleição presidencial desse ano no Brasil tem uma particularidade, né? Nós estamos no meio da Operação Lava Jato, temos um ex-presidente que é pré-candidato até o momento, o PT defende que o ex-presidente Lula da Silva é candidato à presidência da República, e temos o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo pelo PSDB, que está muito mal avaliado nas pesquisas quantitativas de intenção de voto dos eleitores. Essa polarização entre centro-direita e centro-esquerda na eleição que o senhor defende no livro, ela pode ser quebrada por esse cenário? Olha, poder sempre pode, quer dizer, a previsão que eu faço é uma previsão probabilística, toda previsão é probabilística. Ainda, tudo que você falou, obviamente, está acontecendo, tudo é corretíssimo, mas ainda assim eu considero que haja maior probabilidade do candidato do PT e do PSDB estarem no segundo turno do que de outros candidatos. Agora, o mundo, nós sabemos, uma coisa com menor probabilidade pode acontecer. A gente viu aí maior probabilidade de a Alemanha derrotar o México. O México derrotou a Alemanha. Então, coisas com menor probabilidade acontecem. O senhor comparou recentemente num artigo no site Poder 360 os candidatos políticos com um aparato partidário e histórico nas últimas eleições com as cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo. Por que essa comparação? O cabeça de chave ele é escolhido baseado no desempenho daquela seleção. E se você tem um desempenho bom, recente, é porque você tem uma estrutura grande, tem bons jogadores, tem uma organização. Então aquilo você vai carregando, né? A mesma coisa para aqueles que são mais fortes politicamente. Quer dizer, a votação de PT e PSDB, respectivamente, no Nordeste e em São Paulo, elas são resultado de coisas que estão por debaixo. Aquilo é só a ponta do iceberg. Na verdade, existem mega estruturas partidárias por debaixo desses resultados. O São Paulo, por exemplo, as últimas 6 eleições para governador foram ganhas pelo PSDB, sendo que as últimas 3 em primeiro turno. Nordeste, hoje, 3 governadores do Nordeste, inclusive favoritos para serem reeleitos, são do PT. E há um quarto do Maranhão, que é do PCdoB, que é um aliado histórico do PT. Então tem lá uma estrutura muito forte que ajuda a entender por que acontece do jeito que acontece. O senhor, dentro dessa ideia que o senhor apresenta no livro Voto Brasileiro, mostra que o Bolsonaro seria um candidato que não teria condições de chegar à presidência, de ser eleito o próximo presidente da República e exercer o cargo a partir do ano que vem. Ele tem liderado as pesquisas. Quando nós pegamos cenários em que o Lula não é apresentado como um dos candidatos no levantamento estimulado, em que a gente tem ali o nome dos candidatos, o Bolsonaro tem liderado entre 15% e 20% em todas as pesquisas. Por que mesmo assim o senhor acredita que o Bolsonaro não tem condições de ser eleito presidente da República? Eu estou projetando um pouco o desenrolar da campanha. Quer dizer, eu tive um aprendizado em algum momento na campanha de 2014, eu imaginei algo semelhante com relação à Marina, que a Marina tinha a faca e o queijo na mão para ganhar, e acabou não ganhando. Então isso é também um aprendizado da minha parte. A Marina foi ultrapassada pelo Aécio na última semana da campanha eleitoral, na quinta-feira, para ser mais exato.
Então, algo semelhante pode acontecer com o Bolsonaro. Ele não tem estrutura para campanha. A gente vai ver, pega a cobertura de mídia aí, está aí. Quer dizer, ele está usando recursos da Câmara dos Deputados e não do seu partido, fundo partidário, para viajar pelo Brasil. Ele não tem recurso próprio para pagar a passagem aérea para circular pelo país. Então isso mostra as dificuldades que ele vai enfrentar logo mais. O brasileiro está preocupado com o jogo do Brasil amanhã, se ele vai se classificar e vai vencer a Sérvia na Copa do Mundo para as oitavas de final. O eleitor já decidiu o seu voto, vai deixar para decidir na última hora? O eleitor está olhando. Olha, esse negócio de Copa do Mundo, em 2002 o Ciro Gomes subiu e caiu durante a Copa do Mundo. Ele levou um mês subindo e caindo. E foi o mês da Copa. Então o eleitor acompanha a Copa, tá ligado? Mas ele está acompanhando também a política. Ele não pode acontecer mudanças durante a Copa do Mundo. Eu acredito que não, que o cenário está mais ou menos nesse ano congelado, tá? Porque você tem PT e PSDB muito claramente, né, definidos na cabeça do eleitor. E aí você tem essa disputa do PSDB com o Bolsonaro. O PT não tem ninguém que dispute no terreno dele. Ciro Gomes, não muito. Tá? A dificuldade do PT é realmente saber quem será o candidato. Manuela Dávila e... Não, eles são candidatos. São candidatos que têm chance? Sim, podem ser, mas não tem estrutura para fazer campanha. Agora, o tema segurança pública tem sido muito debatido. Provavelmente ele vai ser muito explorado, e um dos candidatos, pré-candidatos que tem mais explorado esse tema é o Jair Bolsonaro, deputado federal Jair Bolsonaro do PSL do Rio. Ele vai ser um tema preponderante na campanha presidencial? Não. O tema preponderante na campanha presidencial é o tema da crise econômica. O eleitor vai ficar de olho, vai ficar pensando o tempo inteiro qual desses candidatos é que vai tirar o país da crise. A gente tem um pré-candidato no MDB que acabou de sair do Ministério da Fazenda, que é o Henrique Meirelles. Ele poderia se aproveitar desse discurso para dizer que, de alguma forma, ajudou a economia a tentar recuperar? Não, porque esse discurso não vai ser entendido assim pelo eleitor. O eleitor vai dizer, ele está falando uma coisa que eu não estou sentindo. Então ele vai achar que aquilo ali é uma inverdade, quer dizer, uma mentira da parte do Henrique Meirelles. Roberto, obrigado pela entrevista. Obrigado. Até a próxima.